Sabe aquela ansiedade que bate só de olhar para um trabalho grande da faculdade? Aquelas pilhas de anotações, artigos soltos e a sensação de não ter a menor ideia de por onde começar? Bom, respire fundo. Isso é quase um rito de passagem na vida universitária. Mas e se o problema não for a gente, e sim o método que nos ensinaram? Hoje a gente vai investigar o sistema por trás de um dos pensadores mais produtivos do século XX, um verdadeiro segredo para transformar o caos em clareza. E a proposta dele é bem radical. Escrever não é o produto final da pesquisa. Escrever é a própria ferramenta do pensamento. O nome desse sistema é Zettelkasten, que em alemão significa algo como caixa de fichas. E olha, isso aqui não é só sobre organizar as coisas. É um sistema completo, pensado para destravar o bloqueio criativo e mudar completamente a forma como a gente aprende, pensa e escreve. Vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa derrubar um dos maiores fantasmas da vida acadêmica, o mito da página em branco. Sabe aquela cartilha que todo mundo aprende? Escolha um tema, pesquise tudo, faça um plano super detalhado e só aí comece a escrever. Na prática, vamos ser sinceros, essa abordagem é quase uma receita para procrastinar. Ela parte da ideia de que a gente precisa ter tudo perfeitamente resolvido na cabeça antes de botar a primeira palavra no papel. Mas o sociólogo Niklas Luhmann, que é o cérebro por trás do método que vamos ver, tinha uma visão completamente diferente. Para ele, a frase era: não se pode pensar sem escrever. Essa ideia vira o jogo. A escrita deixa de ser a linha de chegada e se torna o próprio campo de treinamento. É ali que as ideias nascem, brigam entre si e se conectam. E a ciência moderna apoia isso, viu? O neurocientista Neil Levy fala que a nossa mente precisa de um andaime externo para funcionar bem. Nosso cérebro é ótimo para ter ideias, mas é péssimo para guardar tudo de forma organizada. O Zettelkasten é exatamente esse andaime, uma estrutura fora da nossa cabeça que libera a mente para fazer o que ela faz de melhor, que é pensar. Mas afinal, quem era esse Niklas Luhmann? Imagina um servidor público na Alemanha lá nos anos 60. Durante o dia, um trabalho bem burocrático. Mas à noite, um leitor voraz, apaixonado por sociologia, filosofia, direito, ele lia de tudo e, claro, fazia anotações. Só que ele percebeu uma coisa que talvez soe bem familiar. As anotações dele morriam. Anotar na margem do livro ou em cadernos separados por disciplina simplesmente não funcionava. As ideias ficavam isoladas e esquecidas. Foi aí que ele teve uma epifania. Em vez de criar categorias rígidas e tentar encaixar as ideias ali, ele fez o oposto. Começou a escrever cada ideia, uma única ideia, numa pequena ficha de papel. Depois, ele numerava e, o mais importante, conectava essas fichas umas às outras. Essa coleção de fichas, o Zettelkasten dele, se tornou o que ele mesmo chamava de parceiro de diálogo. O resultado disso? Bem, em 30 anos, ele publicou mais de 50 livros e 600 artigos acadêmicos, revolucionando a sociologia. E o mais fascinante é que ele nunca disse que isso era coisa de gênio. Quando perguntavam sobre a produtividade dele, ele respondia: eu não penso tudo sozinho. Acontece principalmente dentro da minha caixa de fichas. Ele não confiava na memória, nem na genialidade. Ele confiava no sistema. Ok, então como é que essa caixa mágica funcionava na prática? Em vez de olhar para essa lista de 6 passos, vamos focar em 3 pilares que são a base de tudo. O primeiro pilar é a captura. Luhmann era muito rigoroso em separar o material dos outros das próprias ideias. Ele tinha uma caixa só para as fontes, as fichas bibliográficas, e outra porque realmente importava, as reflexões dele, a caixa principal. O segundo pilar, e aqui a coisa fica interessante, é o crescimento das ideias. Em vez de usar pastas e categorias, ele usava um sistema de numeração flexível. Pensa numa conversa. Uma ideia principal é a nota número 21. Um comentário sobre ela vira a nota 21/1. Uma pergunta que surge desse comentário vira 21/1A. As ideias podiam se ramificar e crescer de forma orgânica, como galhos de uma árvore, sem aquela camisa de força de um tópico pré-definido. E o terceiro pilar, o segredo de tudo, era a conexão. Ele criava links manuais entre as fichas. Uma nota sobre economia podia ter um link para outra sobre filosofia medieval. Isso criava uma teia de conhecimento. A pergunta central do sistema não era onde eu guardo isso, mas sim com o que isso se conecta. O objetivo nunca foi arquivar, foi gerar novas ideias a partir dessas conexões inesperadas. Então, para a gente fechar esta primeira parte, o que realmente precisamos levar daqui sobre Luhmann e sua invenção? Primeiro que a produtividade lendária dele não era mágica. Ele acreditava ela diretamente ao seu sistema Zettelkasten. Segundo, e este é o conceito-chave, o sistema funciona de baixo para cima. A gente não começa com as gavetas prontas para depois enfiar as coisas dentro. A gente joga as ideias no sistema, e são as conexões entre elas que formam os temas, as gavetas de maneira orgânica. O poder não está na nota individual, mas na rede de conexões que se forma.
E por fim, a meta não é ter um arquivo impecável, mas criar um parceiro de pensamento. É uma mudança de postura, de um arquivista que guarda coisas para um pensador que gera conhecimento. Agora que a gente já entendeu a história por trás da caixa de fichas, precisamos ir mais fundo. O que faz esse sistema funcionar tão bem? Sönke Ahrens, no livro How to Take Smart Notes, que é uma referência no assunto, identificou 4 princípios, 4 regras de ouro que sustentam toda a filosofia do método. Entender essas ideias é o que transforma o Zettelkasten de um simples arquivo em uma verdadeira máquina de pensar. Vamos ver como cada uma delas pode virar o jogo na forma como a gente lida com o trabalho intelectual. O primeiro princípio é um verdadeiro divisor de águas. Escrever é a única coisa que importa. Pode parecer meio radical, mas faz todo sentido. No mundo acadêmico e, na verdade, em qualquer área do conhecimento, uma ideia genial que fica só na nossa cabeça tem o mesmo valor de uma ideia que nunca existiu. O conhecimento só ganha vida quando é compartilhado, e o veículo para isso é a escrita. Quando essa ficha cai, tudo muda. A escrita deixa de ser aquela tarefa final, assustadora, para se tornar a bússola que guia todo o resto. Por que assistir a uma aula? Para capturar ideias para escrever. Por que ler um livro? Para encontrar argumentos para escrever. Essa perspectiva nos tira da posição de consumidores passivos de informação e nos coloca como curadores ativos, sempre com a pergunta na cabeça: como eu posso usar isso no que eu estou construindo? O segundo princípio parece um paradoxo, mas é genial. A simplicidade é essencial. Muitas vezes, a gente tenta combater a complexidade dos nossos estudos com ferramentas e sistemas igualmente complexos. Criamos pastas, subpastas, etiquetas de 1000 cores e, quando vemos, estamos gastando mais tempo gerenciando o sistema do que pensando de fato. O Zettelkasten vai na contramão. A ferramenta é simples, notas padronizadas e links. É essa simplicidade na estrutura que permite que a complexidade surja onde realmente importa, nas nossas ideias. A analogia do container de transporte é perfeita. Antes, carregar um navio era um pesadelo. A invenção de uma caixa padronizada simplificou tudo e permitiu a explosão do comércio global. O Zettelkasten é o container das nossas ideias. Ele muda a pergunta fundamental. Um sistema tradicional pergunta: onde eu guardo isso? O Zettelkasten pergunta: como isso se conecta com o que eu já sei? Essa troca de foco faz toda a diferença. Um sistema tradicional fica mais bagunçado com o tempo. Um Zettelkasten fica exponencialmente mais valioso. O terceiro princípio é um ataque direto à paralisia da página em branco. Ninguém começa do zero. A pressão de ter que encontrar um tema ou ter uma grande ideia do nada é uma das maiores fontes de ansiedade na vida acadêmica. Com um sistema como o Zettelkasten, essa preocupação simplesmente evapora. Por quê? Porque nunca se está de fato começando do zero. Cada nota escrita, cada conexão feita é um pequeno tijolo na construção. Com o tempo, começa a se perceber que certos assuntos atraem mais tijolos. Temas começam a emergir naturalmente do próprio trabalho. Então, quando chega a hora de escrever um artigo ou o TCC, a pergunta muda. Não é mais sobre o que eu vou escrever, mas sim qual parte do meu sistema já está borbulhando de ideias. Onde a conversa está mais interessante. A escrita se torna um processo de montagem e refinamento, e não de criação a partir do vácuo. E o quarto princípio é sobre motivação. Deixe o trabalho levar adiante. Pense numa reação química. Algumas precisam de energia constante para acontecer. Outras, depois que começam, liberam energia e se autossustentam. O trabalho intelectual tradicional, baseado em força de vontade e prazos apertados, muitas vezes parece com a primeira reação: drena nossa energia. O método Zettelkasten busca a segunda. Ele cria um ciclo virtuoso. Cada pequena ação, ler, fazer uma anotação, criar um link, é uma tarefa pequena, concreta e realizável. Cada tarefa concluída dá uma pequena dose de dopamina, de sensação de progresso. E essa sensação alimenta a motivação para a próxima. O sistema ganha um impulso próprio. Em vez de precisar da força de vontade de um super-herói para escrever o TCC, só se precisa de energia para a próxima microtarefa, escrever uma única nota inteligente. Esse fluxo de pequenas vitórias torna a procrastinação muito menos provável. Então, para a gente recapitular a filosofia por trás do método, temos esses 4 pilares. Primeiro, o foco na escrita. Usar a escrita como a estrela guia de todo o trabalho. Segundo, a simplicidade. Ferramentas simples para que a complexidade possa florescer nas ideias, não na organização. Terceiro, a ideia de que nunca se começa do zero. Os temas e argumentos nascem do trabalho que já foi feito. E, por último, o ciclo virtuoso.
Criar um sistema que se autoalimenta, onde cada passo motiva o próximo, tornando a força de vontade um recurso secundário e não o principal. São esses princípios que fazem do Zettelkasten muito mais que uma técnica de anotação. É uma nova forma de pensar. Beleza, já entendemos a história e a filosofia. Com essas ideias poderosas em mente, como é que a gente de fato coloca isso em prática no dia a dia? Agora é hora de botar a mão na massa. Nesta sessão vamos detalhar o fluxo de trabalho, o passo a passo que transforma esses princípios em um processo concreto. São 6 etapas que nos levam desde o momento em que abrimos um livro até termos um primeiro rascunho sólido nas mãos. Este é o mapa que conecta leitura, reflexão e escrita em um único sistema integrado. Vamos lá! Os 3 primeiros passos do processo giram em torno de uma distinção crucial. Existem 3 tipos de notas. Primeiro, as anotações fugazes. São ideias que pipocam na cabeça a qualquer momento. Se anota num guardanapo, num bloco de notas, num app de celular, o objetivo é só capturar para não esquecer. Elas são temporárias. Segundo, as anotações de leitura. Enquanto se lê, em vez de só grifar, fazemos anotações breves e, o mais importante, com as próprias palavras sobre os argumentos do autor. Essas notas ficam ligadas à fonte, lá no gerenciador de referências. E agora o terceiro tipo, que é o coração de tudo, as anotações permanentes. Agora muita atenção, porque esta é a ação mais crítica de todo o processo. Olhamos para as anotações fugazes e de leitura e nos perguntamos como isso se conecta com o que eu já estou pensando. E então escrevemos uma nota para cada ideia relevante, com frases completas, como se estivéssemos explicando para outra pessoa, sem jargões que só a gente entende. É nesse momento de tradução, de colocar com as próprias palavras, que o aprendizado real acontece. Não estamos mais apenas copiando, estamos criando. E só essas notas permanentes entram no Zettelkasten. Depois de criar uma anotação permanente, chegamos aos 3 passos finais, que são sobre transformar a acumulação em criação. O passo 4 é adicionar a caixa de fichas. Aqui pegamos a nova nota e a conectamos à rede. Qual nota ela expande? Qual ela contradiz? Adicionamos links para outras notas, tecendo a teia de conhecimento. O passo 5 é desenvolver temas organicamente. Não decidimos de antemão sobre o que vamos pesquisar. Seguimos a curiosidade. Conforme adicionamos notas, vamos percebendo que algumas áreas do sistema ficam mais densas, mais cheias de conexões. Esses aglomerados de notas são os temas de pesquisa surgindo naturalmente. E por fim, o passo 6, escrever o texto. Quando um desses aglomerados está maduro, cheio de ideias conectadas, simplesmente reunimos as notas daquela região, as organizamos em uma sequência que faça sentido e começamos a escrever, usando as notas como um roteiro. A escrita se torna um processo de tecer um tecido a partir de fios que já foram fiados cuidadosamente ao longo do tempo. Vamos recapitular este fluxo de trabalho. O ponto de partida é a disciplina de separar as notas em 3 tipos, fugazes, de leitura e permanentes. O passo mais crucial, onde a mágica acontece, é o ato de traduzir as leituras e ideias em anotações permanentes com as próprias palavras. Depois, é preciso lembrar, uma nota isolada tem pouco valor. Seu poder vem da conexão com a rede existente. A partir daí, os temas de pesquisa deixam de ser uma escolha angustiante e passam a emergir naturalmente do sistema. E, por fim, o ato de escrever se transforma. Deixa de ser um salto no escuro para se tornar um processo muito mais calmo e controlado de montagem e refinamento de ideias que já foram pensadas e articuladas. Certo, já temos a filosofia e o fluxo de trabalho. A pergunta agora é, com o que a gente faz isso? Vamos falar sobre ferramentas. E para começar, uma pequena história, a da caneta espacial da NASA. Diz a lenda que a NASA gastou milhões para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço. Os soviéticos, com o mesmo problema, usaram um lápis. A moral da história? Foco no essencial e cuidado com a complexidade desnecessária. Muitas vezes a gente se perde procurando o aplicativo perfeito, a ferramenta mágica que vai resolver nossa vida. Mas a verdade é que precisamos de um conjunto enxuto de ferramentas simples que saiam do nosso caminho e nos deixem fazer o trabalho principal, pensar. Na prática, só precisamos de 4 tipos de ferramentas, e as melhores para começar são gratuitas. Primeira, algo para captura rápida. Pode ser um caderninho de bolso ou um app simples no celular. O objetivo é registrar ideias fugazes instantaneamente, sem atrito. Segunda, um gerenciador de referências. Programas como o Zotero ou Mendeley são indispensáveis. Eles salvam as fontes, guardam as notas de leitura e geram citações e bibliografias automaticamente. Isso salva vidas. Terceira, o coração digital do sistema, a caixa de fichas. Softwares como Obsidian ou Zettler foram criados para isso. Eles facilitam a criação de links que conectam as ideias de forma visual e intuitiva, construindo uma rede de conhecimento com uma facilidade que Luhmann nunca sonhou.
E por fim, a quarta ferramenta, um editor de texto, como o Word ou LibreOffice, para montar o texto final. Mais que isso, é distração. Menos que isso, e o fluxo de trabalho fica quebrado. O uso consciente dessas ferramentas nos leva a uma mudança de mentalidade fundamental. A educação formal geralmente nos treina para sermos o planejador. O planejador gasta um tempão criando um plano detalhado no início, quando sabe menos sobre o assunto, e depois tenta seguir aquele plano à risca. Nesse modelo, uma descoberta inesperada no meio da pesquisa é um problema, uma ameaça ao plano. O sistema Zettelkasten nos treina para sermos o especialista. O especialista tem uma estrutura flexível que se adapta ao fluxo do trabalho. As decisões são tomadas ao longo do caminho, com base no que vai sendo aprendido. Novas ideias não são problemas, são combustível. O planejador aprende a seguir planos. O especialista aprende a pensar. E o objetivo de uma universidade deveria ser formar especialistas, não planejadores. Então, ao final desta sessão sobre ferramentas, as lições são claras. Mantenha a simplicidade. Não caia na armadilha da procrastinação produtiva, que é ficar testando 1000 aplicativos. Foque nas 4 ferramentas essenciais que cobrem todo o fluxo: capturar, referenciar, conectar e escrever. A boa notícia é que hoje temos softwares incríveis e gratuitos que tornam a implementação desse método muito mais fácil do que na época das caixas de madeira de Luhmann. E, o mais importante, é preciso lembrar que a ferramenta é só um meio. O objetivo final é a mudança de mentalidade. Deixar de ser um planejador engessado e se tornar um especialista flexível, que usa o sistema não para seguir um roteiro, mas para treinar a própria habilidade de pensar. Chegamos à nossa última sessão de análise. Já vimos a história, a filosofia, a prática e as ferramentas. Agora, vamos explorar o porquê de tudo isso funcionar em um nível mais profundo, o psicológico. Ter um sistema externo e confiável para nossas ideias não é só sobre organização. Os benefícios para nossa saúde mental são enormes. Reduz a ansiedade, combate a procrastinação e libera espaço na nossa cabeça para o que realmente importa, o pensamento criativo e profundo. Vamos entender a ciência por trás disso? Já aconteceu de tentar relaxar no fim de semana, mas a mente não para de lembrar daquele trabalho para entregar, daquele artigo que precisa ler? Isso tem nome: efeito Zeigarnik. Nossa mente é programada para se fixar em tarefas inacabadas. Esses loops abertos ficam rodando em segundo plano na nossa memória de trabalho, como um computador com muitas abas abertas, consumindo energia e nos impedindo de focar. A vida universitária é um festival de loops abertos. É uma receita para a ansiedade. O interessante é que a solução não é necessariamente terminar a tarefa, mas sim ter um plano concreto para ela. Quando anotamos uma ideia em um sistema em que confiamos, como o Zettelkasten, estamos dizendo para o nosso cérebro: fique tranquilo, isso está guardado em um lugar seguro. Isso fecha o loop mental, libera a memória de trabalho e permite alcançar aquele estado de mente como água, focada e presente. Outro benefício psicológico gigantesco tem a ver com força de vontade. A gente cresce com a ideia de que o sucesso depende de ter uma força de vontade de ferro. Mas a psicologia moderna mostra que a força de vontade é um recurso limitado, como a bateria do celular. Se dependemos só dela, uma hora ela acaba. O que o autor Sonke Arens diz nessa citação é libertador. Em vez de tentar ser mais forte que a preguiça, cria um ambiente de trabalho que torne a força de vontade desnecessária. E é exatamente isso que o Zettelkasten faz. Ele quebra a tarefa assustadora de escrever um TCC em uma série de microtarefas claras e gerenciáveis. Ler um capítulo, escrever uma nota de leitura, criar uma nota permanente, fazer uma conexão. Cada passo é tão pequeno que não exige uma grande dose de força de vontade. Ao criar um sistema que convida a dar o próximo pequeno passo, contornamos a resistência que causa procrastinação. É muito mais fácil vencer. Para fechar essa parte sobre psicologia, vamos firmar as ideias. Primeiro, o efeito Zeigarnik nos mostra que tarefas em aberto são vampiros de energia mental. Externalizar as tarefas e ideias em um sistema confiável fecha esses loops e devolve nossa paz de espírito. Segundo, um fluxo de trabalho bem desenhado, com passos pequenos e claros, faz com que a força de vontade, que é finita, se torne muito menos necessária. A meta não é se forçar a trabalhar, mas criar um sistema que puxe para o trabalho, gerando motivação de dentro para fora. No fim das contas, o Zettelkasten é uma arma poderosa contra a procrastinação, não por mágica, mas porque torna o próximo passo sempre óbvio, pequeno e conectado a um propósito maior. E assim, chegamos ao final da nossa jornada. Começamos quebrando o mito da página em branco. Viajamos no tempo para conhecer a genialidade de Niklas Luhmann e sua caixa de fichas. Desvendamos os 4 princípios que são a alma do método.
Detalhamos o fluxo de trabalho prático, as ferramentas essenciais e, por fim, exploramos o impacto psicológico profundo que um sistema assim pode ter na nossa vida. A mensagem central é uma verdadeira mudança de paradigma. Sair de um modelo linear de arquivista para um modelo circular de conversador. Um sistema onde o conhecimento não é só guardado, mas está vivo, sendo constantemente gerado e aprimorado a partir do diálogo com as nossas próprias ideias. E agora, como continuar? Para quem quer ir mais fundo, a leitura do livro de Sönke Ahrens é o próximo passo natural. Em termos práticos, explore o Zotero para as referências e baixe um software como o Obsidian ou Zettler para começar a montar um Zettelkasten. Mas o mais importante não é a ferramenta, é a reflexão. Pare um minuto e se pergunte: como o meu método atual se compara com o que a gente viu aqui? Onde estão os gargalos? Qual é a minha maior barreira para escrever? E a pergunta mais poderosa de todas: qual é o menor, o mais ridículo primeiro passo que eu posso dar, ainda hoje, para começar a aplicar um desses princípios? A jornada de 1000 páginas começa com uma única anotação inteligente. O objetivo, lembre-se, não é coletar notas, é desenvolver ideias. Muito obrigado pela companhia.